cadeia como instituição totalizante ao propor que a prisão cria e reconfigura vínculos na periferia. Um pesquisador citado por você disse que as relações familiares emergem apesar dos analistas. Você também disse, no determinado ponto da sua pesquisa, que cadeia não é um intervalo, e sim mais uma etapa da vida. Aí eu pergunto, explique melhor a ideia de que a prisão está nas ruas. Eu acho que aí tem uma discussão que olha para a prisão a partir das porosidades que a constituem, né? Então, no sentido de que a prisão não é uma instituição completamente fechada, e no sentido de pensar na prisão como uma instituição que é formada também pelos fluxos que a atravessam, né? Então, esses fluxos são de pessoas que entram e saem, né? E aí a gente pode pensar nas pessoas presas, e nas inúmeras transferências, por exemplo, que acontecem, né? Então, tem um trânsito aí entre... mas a gente também pode pensar nos próprios funcionários do sistema penitenciário, né? Que entram e saem, que atravessam essas fronteiras que a prisão constrói, né? E nos familiares de presos também, né? Então, são pessoas que estão aí entrando e saindo o tempo todo das prisões, que vão fazer visita, enfim, né? Eu acho que dá para a gente pensar também nas porosidades da prisão, não só pelos fluxos de pessoas, né? Mas pelos fluxos de informações, pelas mercadorias que atravessam as fronteiras prisionais, e também pelas orientações, pelos modos de vida, né, que às vezes são produzidos dentro da prisão e que vêm para fora, e que às vezes e que funcionam fora e muitas vezes caminham para dentro, né? Então, pensando na prisão, né, como algo que não interrompe, né, mas que faz parte da vida, é pensar um pouco como, por um lado, né, a prisão não é esse mundo completamente isolado, né? A gente está falando da gente, da nossa vida em sociedade, né? A prisão é como um aspecto disso, Sim, né? sim. E por um outro lado, como que a prisão também é uma experiência bastante comum, eu vou dizer, né, para determinadas populações, que são populações criminalizadas, né? Eu não estou dizendo que, quando eu falo isso, eu não quero dizer que a prisão é comum, esperada e uma experiência banal na vida dessas pessoas. O que eu estou querendo dizer é que os processos de criminalização, né, de marginalização de determinados grupos sociais, e aí aqui no Brasil, né, eu acho que a gente tem que pensar que a prisão afeta principalmente pessoas jovens, né, pessoas negras, e moradoras das periferias das cidades brasileiras, né? A prisão na vida dessas pessoas não é uma coisa completamente desconhecida, uma vez que a prisão está presente nas relações dos vizinhos que já foram presos, né, de familiares que já foram presos antes daquela pessoa ter sido presa. Então, eu acho que a sua pergunta ela fala de várias coisas, né? Tem essa montagem da prisão como uma instituição que não é, que por mais que se diga, né, ela não é tão encerrada em si mesma, né? E por outro lado, sobre processos de criminalização que afetam determinados grupos, que são processos de criminalização racistas, né? E que por isso constituem, né, produzem entre determinados grupos, né, a cadeia como uma experiência relativamente conhecida, né? Eu acho que a gente estava, enfim, isso não está em não está na minha tese, não tá na dissertação, é claro, né? Mas nesse contexto de pandemia, eu acho que é bom a gente pensar, né? Enfim, as prisões tem toda uma discussão aí, né? O que a gente faz com as prisões nesse contexto de pandemia? A primeira atitude do sistema das direções penitenciárias foi impedir a realização de visitas. Mas isso também não impede a entrada do vírus, né? Uma vez que os funcionários continuam também entrando e saindo, né? Então,
na medida em que a pandemia tenta, com a pandemia, né, a primeira resposta é encerrar as prisões ainda mais, né, então a gente não sabe o que acontece lá dentro, as visitas não podem mais entrar, né, por outro lado, a pandemia também expõe que a prisão não é, de fato, uma instituição completamente encerrada, né, porque a gente, enfim, tem uma doença que está aqui fora que está conseguindo entrar dentro, né. E aí eu acho que tinha uma última coisa que eu queria dizer é que quando a gente constrói, quando a gente olha para a prisão, né, como uma parte da sociedade, como um problema, né, com o qual a gente tem que lidar, a gente atua também no sentido de destruir, né, uma perspectiva que faz com que as prisões, que colabora, inclusive, para que as prisões continuem a existir, que é essa perspectiva de que isso não é problema meu, né? Isso é uma coisa que está fora da vida, está fora da nossa vida, está lá, para ser esquecida, enterrada. Como se fosse um território invisível da sociedade. Exatamente. Então, eu acho que quando a gente traz a prisão para, né, demonstra que ela é parte da sociedade, que ela é atravessada e atravessa relações, né, que também estão aqui fora, né, eu acho que isso ajuda a gente a construir a perspectiva de que lidar com as prisões é um problema nosso, né. Então, isso também é importante para pensar em perspectivas que possam superar as prisões como saída, né. Será que a gente consegue imaginar um mundo sem prisões? Acho que esse para imaginar um mundo sem prisões, a gente precisa reconhecer que elas são problema nosso. Acho que... Sim. Uma vez o Raul Seixas falou, tinha uma ideia dele de criar uma cidade dos presos. Ou seja, todos os presos do Brasil iam morar nessa cidade. Quem falou isso? Raul Seixas. Ah. Não era uma música dele, era uma ideia que ele tinha. Enfim, mas era uma teoria que ele fez assim, ele não esquematizou tão bem assim, mas a ideia dele era a seguinte, fazer uma cidade. Nessa cidade morariam todos os presos do Brasil. E esses presos tomariam conta da cidade. Enquanto... E só poderiam sair da cidade quando a pena deles terminasse. Não sei se isso funcionaria, mas seria uma... Bom, seria uma cidade de prisão, então, né? Uma cidade de prisão. Continuaria sendo uma prisão, né? Não, sim, mas lá em larga escala. Bom, a segunda pergunta. Uma das entrevistadas por você, a Dita, na dissertação, sim. Você disse que a prisão foi a cristalização do abandono social. Você também disse que, apesar do sofrimento e por meio dele, essa pessoa conduz a cena. Aí eu pergunto, eu peço para você relacionar melhor as ideias de abandono social, protagonismo e sofrimento. Na minha dissertação, né, eu acabei fazendo um esforço assim, assumindo, né, que a vida das mulheres dentro da prisão é péssima, tem péssimas condições, né? Eu acho que eu não... enfim... Acho que qualquer pessoa que se aproxima do debate sobre prisões, né, tem acesso às informações do quanto que a vida dentro da prisão é difícil, né? Em termos de estrutura, em termos de acesso à comida, em termos de, né, enfim, para além do distanciamento e do fato de você estar encerrado numa instituição, né? E no caso das prisões femininas, tem uma discussão também sobre o quanto elas são abandonadas dentro da prisão, enfim. O que eu estou querendo dizer é que tem uma grande narrativa aí sobre as prisões, né, que pensa a partir da perspectiva do sofrimento e das inúmeras violações de direitos que acontecem na prisão, né, das torturas que acontecem na prisão. E isso está colocado para a gente, né. E na minha dissertação, eu tentei trabalhar um pouco a partir de uma ideia de que, olha, considerando todo esse ambiente, né, como que as mulheres se movimentam dentro da prisão, né, como que elas conectam a vida entre dentro e fora, como que elas pensam as suas relações, enfim, no sentido de investigar um pouco e de tentar descrever, né, o que existe para além do sofrimento, né? E o que muitas vezes é mobilizado a partir da linguagem de sofrimento. E aí a Dita é um pouco esse caso, assim, porque quando eu fazia pesquisa, né, as mulheres estavam lá, a gente estava lá no pátio e tal, todo mundo, enfim, as pessoas tinham suas relações, elas conversavam, elas davam risada, elas faziam
de um tudo, né? Elas estavam vivendo a vida delas. E a Dita tinha uma perspectiva muito difícil, né? Porque ela não tinha muito uma rede de relações dentro da prisão, né? Ela dependia muito. Eu entrei como voluntária da pastoral carcerária, né? Então ela colava na gente ali da pastoral, e a percepção que ficava é que ela não conseguia, né, produzir relações dentro da cadeia, né? Ter amigas ou ter gente que cuidasse dela, enfim, cuidar de outras pessoas, né? Quando ela estava presa, ela tinha questões muito sérias lá de fora da prisão em relação à guarda dos filhos, né? E depois que ela saiu da prisão, essas questões não se resolveram, né? Essas questões continuaram. E aí, uma vez que eu encontrei ela, depois que ela tinha saído da prisão, ela chegou a dizer que sentia saudade de estar presa. Porque pelo menos na prisão ela conseguia conversar com as pessoas da pastoral, ela conseguia ter ali, manejar, né, algum tipo de ajuda e de relações que vinham através da pastoral. Então, aí, eu acho que dar esse contexto é importante para pensar nessas dimensões, né, do abandono social, protagonismo e sofrimento. Porque a Dita era um caso, né, a única coisa que ela tinha para agenciar, né, no contexto da vida dela, era o próprio sofrimento. Né? O sofrimento era a linguagem que ela produzia, né? Era a partir do lugar de sofrimento que ela tinha uma linguagem para se colocar e para inclusive fazer demandas, né? Para a gente lá que ia enquanto pastoral carcerária. E uma vez que ela perdeu esse lugar de sofrimento que era mobilizado pela prisão, né? Ela perdeu também essa possibilidade de relações, né? E a dimensão do abandono social tem a ver com isso, assim, né? O que era aquela mulher tá naquele lugar, envelhecida, ela era uma moradora, ela morava em uma condição super precária, fora da prisão, né? Tinha dificuldade de ter acesso à renda, enfim, ela era, é claro que ela não era a única, né? Mas ela era, assim, a cristalização mesmo, né? De um perfil que é criminalizado, né? Uma pessoa muito pobre, uma mulher negra, sem e aí, no caso específico dela, sem muitas redes de afeto que a sustentassem, né? E que permitissem que ela continuasse vivendo, isso, essa coisa, né? Mobilizando a vida fora da prisão, lá do lado de dentro. E aí, para ela, só restava o sofrimento da prisão como narrativa possível. Ana, outra entrevistada, deu à luz na cadeia e a mãe dela não conseguiu a guarda da neta, porque o juiz considerou que a mãe dela seria incapaz de criar o neto, pois tanto Ana quanto a irmã se envolveram no tráfico. Ou seja, se a mãe da Ana teve dificuldade de criar as filhas, não conseguiria, na avaliação do juiz, criar o neto. Explique melhor a ideia de tráfico de criança legalizado, que é um processo que transforma crianças pobres em crianças abandonadas para facilitar a adoção. Tá, é uma dúvida, assim, eu usei esse termo tráfico de crianças legalizado? Sim. Usei? Bom, não, mas é que eu acho que esse caso é uma coisa que enreda, né, uma série de noções sobre família e que dizem respeito que dizem também respeito, que também alimentam essa perspectiva de criminalização de determinados grupos, né, de determinadas redes de relações. A Ana teve o filho na prisão, né? Ela pediu que a mãe ficasse com a guarda provisória da criança até ela sair da prisão, enfim, essa coisa. E o juiz negou, né? Quando o juiz nega, né, e daí a criança é encaminhada para adoção, é nesse sentido que eu tô construindo essa coisa, né? Por que essa mulher não teve o direito a ser mãe? Porque ela não estava colocada dentro de uma perspectiva de maternidade ou
dentro de uma perspectiva de uma família adequada, né, nos olhos desse juiz e, de certa forma, nos olhos do sistema de justiça, né? E aí, quando o juiz fala que a mãe dela seria incapaz de criar uma criança, né, porque ela já tinha criado filhos que foram para o crime, né, foram para o crime, sim. né, já tem uma condenação anterior, né, dessa mulher. Como se, enfim, tem uma perspectiva aí de que famílias desestruturadas, né, e aí com todas as aspas do mundo, não dão conta de criar uma criança, né, e aí nesse sentido manda a criança para adoção, que é, enfim, criança foi colocada no sistema de adoção, muito provavelmente, eu não tive acesso ao desenrolar desse caso, mas é muito provável, seria muito difícil a Ana conseguir essa guarda de volta, né? Porque é isso, tem muitas perspectivas aí sobre que são morais, né? Sobre o que é ser uma mãe adequada, sobre o que é ter uma família adequada, sobre o que é ter uma conduta adequada, que estão jogando contra a Ana e o direito dela de ser mãe, né? Então é um pouco nesse sentido, né? Como que certas noções de família, como que o sistema de justiça, né? Como que a fala desse juiz deixa muito claro uma perspectiva de que uma família estruturada, né? É uma família que não é atravessada pelo crime, mas nesse caso eu diria que é uma família que não é atravessada pela criminalização. Então, quer dizer que quem é criminalizado não pode ter família, né? Não pode Pois ter. É uma coisa muito perversa no fim, porque a família toda é inserida numa esfera de criminalização, né? Que não dá direito à avó de ser avó, que não dá direito à Ana de ser mãe, né? E de criar o seu filho da maneira que ela achar adequada. E daí não está no papel do juiz dizer se essa maneira é adequada ou não, a não ser que ela seja lá para frente mobilizada pelo conselho tutelar, enfim, né? Aí é outra discussão, né? Mas por que o direito inicial, né, da criança de ser criada pela sua mãe não foi respeitado? E aí é nesse sentido que e ele não estava agindo de maneira ilegal, né? Nesse sentido que essa ideia de tráfico de crianças legalizado, né? Não, pois Ele é. estava agindo dentro da lei, né? Sim. Do ponto de vista da lei, ele tem uma lei que respalda essa decisão. Mas o ponto é que por que essa lei define, né, o que é uma família estruturada, enfim, define questões sobre família, sobre ser mulher e sobre ser mãe, né? Que dizem respeito a questões de ordem moral, né? Pois E é, aí é muito... Vai, diga é lá. porque você disse que o vulgo dela era piriguete. Isso implicaria que ela seria incapaz de ser mãe. Sim, então assim, é isso, ela era uma pessoa que já era marcada, né? Ela já tinha sido capturada pelo sistema, de justiça juvenil, né? Já tinha sido mandada para medida socioeducativa, enfim. E era uma cidade pequena, eu acho que isso também era um ponto importante, né? Como que na cidade em que ela morava, né? Ela foi presa em São Paulo, mas ela era de uma cidade do interior. Na cidade em que ela morava, ela já era reconhecida como uma pessoa errada, né? E aí isso tudo contribui para a construção de uma figura que não é compatível com a ideia de maternidade revelada nas concepções do juiz, né? Revelada pelas decisões do juiz. E aí é uma coisa curiosa, assim, já tentando conectar um pouco com o meu trabalho de doutorado, né? Porque trabalhei com mães que atuam no movimento, né, no movimento social, mães de pessoas presas, que reclamam o seu direito a serem mães, né? No sentido de que quando seus filhos são presos, elas têm o seu direito de serem mães negado. E, ao mesmo tempo, elas também vivenciam um processo de criminalização, né? Como se elas não tivessem sido mães adequadas, enfim, ou boas mães, como se a culpa do filho estar preso fosse delas. Então, estou querendo dizer que tanto de um lado como de outro, né? Quando essa mulher que é mãe vai presa e quando essa mulher que é mãe tem um filho preso, né, tem um processo de criminalização e
e de condenação de maternidades que são consideradas inadequadas. Próxima pergunta. Uma guarda de uma cadeia pesquisada por uma autora citada por você, se não me engano, é Julieta Lengruber. Você disse que a mulher delinquente presa pela segunda vez tem que ser esterilizada. Aí a autora perguntou se os homens na mesma situação deveriam ser castrados. E o guarda respondeu que com homem é diferente. Aí o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, em 2007, disse, abre aspas, favela é fábrica de produzir marginal, fecha aspas. E que, portanto, ele defendia o aborto como uma questão de segurança pública. Aí relaciona as falas do guarda com a fala do ex-governador que está preso. Se for pensar, sei lá, eu sou super a favor da legalização do aborto, né? Sei lá, direito da mulher decidir se quer ou não ser mãe, né? Questões de autonomia em relação ao próprio corpo, enfim, mil coisas. Aí você vê uma pessoa que é favorável à legalização do aborto, mas pelos motivos completamente errados. Eu posso, assim. Aí você fala, tipo, não quero me juntar com essa pessoa de jeito nenhum, né? Assim, como é que determinadas bandeiras, né? Passam por processos de defesa que são muito conservadores, né? É uma coisa impressionante. Olha, eu acho que isso tem... Eu acabo passando por isso um pouco na dissertação para tentar construir, né, um pouco o problema, né, em relação ao encarceramento de mulheres, e tem muitas pesquisadoras que se dedicaram diretamente para pensar nisso, né, numa certa... vou pensar, uma certa dupla moral, né, para pensar em homens presos e em mulheres presas. Né? Tem uma pesquisadora que é a Bruna Angotti. Eu acho que ela está nas minhas pesquisas também, né? Mas no mestrado dela, ela trabalhou com o histórico de implementação, né, da primeira penitenciária do Brasil que era voltada para mulheres, né? Foi a penitenciária feminina da capital. Então, ela já foi construída para ser uma instituição que ia aprisionar mulheres, né? E essa prisão foi colocada, né, sob a administração de um grupo de uma ordem religiosa, uma ordem feminina, né, uma ordem de freiras. Porque tinha uma lógica de que as mulheres que iam presas, né, tinham que aprender a serem mulheres mais adequadas, né? Então, ou a ser, enfim, a ser mais adequada, aprender a feminilidade, né, um certo tipo de feminilidade que era incompatível com, sei lá, praticar atos considerados crime, né? Então, eu acho que por um lado tem isso, né? Tem uma certa perspectiva que tem a ver com gênero, né? Porque a perspectiva dessa carcereira, por exemplo, diz sobre ideias de feminilidades e de masculinidades, né? O que a gente tem como masculinidade que circula, as ideias que mais circulam a respeito de masculinidade conseguem colocar, né, a desobediência a leis como algo esperado de homens, né? Mas as ideias que a gente tem a respeito de feminilidade, né, as noções de feminilidade que circulam, né, não conseguem colocar isso desde uma perspectiva como sendo algo que uma mulher faria. Eu não acho que a gente tem que ficar assim numa discussão de tipo, mulheres também cometem crimes, olha que maravilhoso. Tipo, não acho que cometer crime é emancipação, né? Não é isso que eu estou dizendo, assim. Eu estou dizendo que tem uma perspectiva de que é mais esperado, né, que homens sejam colocados nessa situação do que mulheres, né? E, ao mesmo tempo, tem uma perspectiva também a respeito dos crimes que são cometidos pelas mulheres, né? Eu acho que isso também tem a ver. A Bruna Angotti mesmo, no doutorado, ela acabou indo pesquisar infanticídio, o crime do infanticídio, né? E aí foi olhar os processos, acompanhar os casos, enfim, que é um crime cometido por mulheres, né? Exclusivamente cometido por mulheres, né? Uma discussão super
super interessante e tal, para pensar mesmo, né, em como que tem a ver com gênero essas questões, né? O processo de criminalização também tem a ver com gênero, né? Como é que mulheres e homens também são... E aí, nesse caso, mulheres e homens que foram condenados por crimes, foram condenados pela acusação de terem cometido crimes, né? Eu acho que a gente tem que também pensar um pouco que... enfim, crime a lei também é produzida, né? É efeito da sociedade, né? Elas mudam. A ideia do que é legal e do que é ilegal muda ao longo do tempo, né? Mas, enfim, mulheres e homens, né, acusados de cometer crimes, como que eles também são percebidos desde diferentes perspectivas, né? E aí, a fala do Sérgio Cabral entra num sentido de que eu acho que explicita como que os processos de criminalização que a gente vive são calcados, né? São incorporados, são colocados no corpo, nos corpos de pessoas, de grupos muito específicos, né? Então, quem é criminalizável, né, nesse país? São as pessoas faveladas, né? São as pessoas negras, e aí, quando ele fala que é muito perversa essa fala dele, né? Porque assume que o crime é efeito, aliás, que o crime está localizado nesses territórios, né? E aí, nesse caso, o crime não é o efeito da desigualdade ou não é efeito de uma série de fatores, né? Então, eu duvido que ele falaria isso em relação à esposa dele, por exemplo, né? Os dois foram investigados e, se eu não me engano, condenados, né? Então, toda mulher que comete crime tem que ser esterilizada, né? Aliás, toda mulher que comete crime, o aborto tem que ser legalizado porque é melhor, porque vai diminuir lá o exército de criminosos, né? Com todas as aspas do mundo. Enfim, a fala dele só revela o nível de perversidade que a gente tem, né? Que criminaliza determinadas vidas. Não é, o crime não é colocado no contexto em que foi realizado, né? É como se todo um território fosse condenado, já de antemão. A Cris trabalhou como secretária, depois ajudou a irmã em uma lojinha que a irmã tinha, e por fim começou a trabalhar empacotando cocaína. Uhum. Você disse que o trabalho realizado pelas presas nas cadeias que você pesquisou, na sua avaliação, não contribuem com a formação das presas. E algumas das atividades desempenhadas pelas presas eram a produção de embalagem de tomadas e garfos. Aí uma entrevistada disse que a remissão boa é aquela realizada através do estudo e do trabalho voluntário, e que a remissão ruim é aquela realizada através do trabalho remunerado. Aí explica melhor essas diferenças entre essas concepções de remissão boa e remissão ruim. O pessoal que acha que as pessoas que estão presas estão numa colônia de férias, sendo sustentadas com o dinheiro dos meus impostos, sabe essa narrativa, né? Sim. Acha que essa narrativa é super comum, né? Ela existe. E fala, porque ninguém trabalha, porque não sei das quantas. E lá na penitenciária que eu fiz a pesquisa, tinha fila para trabalhar, né? Não tinha vaga de trabalho para todo mundo que precisava. Então, querendo dizer que tinha muita gente querendo trabalhar e as vagas de trabalho eram insuficientes. E aí, esse desejo de trabalhar diz respeito à coisa da remissão da pena, mas não só, né? Diz respeito à necessidade de conseguir ganhar dinheiro, de ter dinheiro para se sustentar, porque, ao contrário do que essas pessoas que acham que prisão é colônia de férias dizem, né? Para viver na prisão, se você depender única e exclusivamente do que a administração prisional te dá, pelo menos aqui no estado de São Paulo, tá, Bruno? Assim, né? Mas eu acredito que isso deve ser no país como um todo, assim. Se você depender exclusivamente da comida que a administração penal te dá, da roupa que a administração penal te dá, você está ferrado, porque a comida não é suficiente, a roupa não é suficiente, então você precisa de dinheiro ali para viver a vida, né? E aí isso também faz parte do trabalho e do esforço das famílias também em mandar coisas para dentro, né? As famílias de quem está preso, né, e que ficam do lado de fora, são fundamentais para esse abastecimento da prisão.
E o trabalho na prisão é geralmente muito mal remunerado, né? E as empresas que têm dentro da prisão só têm dentro da prisão. Então, a pessoa não vai sair tendo experiência no empacotamento de equipamento de saúde, porque aqui fora ela não vai conseguir emprego nisso, porque a empresa só está lá dentro da prisão, né? Justamente porque tem desconto, imposto, e porque pode remunerar muito mal as pessoas que trabalham para ela, né? Então, eu acho que, se eu não estou enganada, né, quando essa pessoa com quem eu conversei faz essa distinção entre remissão boa e remissão ruim, ela está fazendo uma crítica também a isso como um todo, né? Aos, de certa forma, assim, às exigências e aos benefícios, né, que essas atividades que trazem a remissão colocam para a tua vida, né? A escola vai te proporcionar ter um diploma, né, que depois, eventualmente, você vai poder mobilizar do lado de fora da prisão. E esses trabalhos dentro da prisão, para além de você ganhar um salário muito baixo, mas, enfim, elas acabavam se submetendo a essa situação, porque era o que tinha, né? Mas, para além de você ganhar um salário muito baixo, você passava 8 horas por dia na oficina, e aí você não conseguia, por exemplo, estudar, né? Na época em que eu fiz a pesquisa, não tinha ensino noturno na prisão. E isso era uma discussão, né? Por que que a prisão não pode ter o ensino noturno? Porque você tem que considerar que os presos estão trabalhando lá Sim, dentro, sim, claro. né? Então, eu acho que essa distinção tem a ver com isso, assim, né? Com como não é só a remissão, né? Sobre o que que aquela atividade traz para você, o que que aquela atividade te possibilita, né? Pensando na vida como um todo e não só naquele momento dentro da prisão. Sim, sim. Isso. Tá certo. Vamos lá, próxima pergunta. Queria que você explicasse melhor a seguinte ideia. A ociosidade da classe média e a invisibilidade do serviço doméstico realizado tanto pelas mulheres de classe média quanto principalmente pelas empregadas negaria o valor econômico do trabalho feminino e reforça a ideia do confinamento da mulher ao espaço privado. Eu gosto muito dessa autora, o nome dela é Annie McClintock. Ela é uma historiadora que fez. E ela tem uma pesquisa muito bonita, tem um livro muito bonito que chama Couro Imperial, né? Que ela vai. Ela consegue fazer uma discussão articulada entre gênero, sexualidade, raça, nacionalidade, né? Para pensar nas relações entre as colônias e as metrópoles, né? Que ela está pensando na virada do século XIX para o XX, era vitoriana, enfim. Mas aí ela traz essa discussão sobre domesticidade para falar de trabalho doméstico, né? De como que o trabalho doméstico é invisível, no sentido de que a gente só percebe que o trabalho doméstico existe, né? Quando ele não foi feito, né? Então a gente só percebe que, enfim, a louça empilhando na pia, né? É uma questão quando não tem alguém lá lavando a louça, ou que o chão precisa de limpeza quando não tem alguém lá esfregando aquele chão, né? E aí é um pouco essa discussão que eu tentei fazer, né? Que esse trabalho não é visto como um trabalho necessário, mas justamente porque ele tem um esforço para invisibilizar. Né? E a Anne McClintock fala um pouco no livro dela, né, de como que as mulheres de classe média, isso no contexto da Inglaterra vitoriana, elas não tinham dinheiro para pagar empregadas para fazer o trabalho pesado todo. Então elas tinham que fazer elas mesmas, né? Mas tem uma questão de posição de classe, você mostrar que você não fez aquele trabalho. Então elas ficavam lá esfregando o chão, mas depois elas tinham que invisibilizar as marcas daquele trabalho doméstico mesmo no próprio corpo. Né? Então é um pouco no sentido de que quando esse trabalho não é visto, né, quando a relevância, a centralidade desse trabalho não é percebida, né,
as pessoas que o fazem também não são valorizadas, né? Então, é isso, tem um pouco a ver com a invisibilidade do trabalho doméstico e, ao mesmo tempo, a invisibilidade e a desvalorização de quem faz esse trabalho, né? De quem desempenha esse trabalho no dia a dia, né? E, ao mesmo tempo, isso não é visto como trabalho, isso é quase como que tomado de barato, né? Como parte da vida. Eu acho, de novo, essa coisa da pandemia, né? Eu acho que a gente, nesse contexto de pandemia, tem visto cada vez mais como o trabalho doméstico demanda metade da nossa. Para quem conseguiu ficar confinado, obviamente, né? Eu estou falando Não, de claro, um claro. grupo muito restrito de Pequeno, pessoas. sim. Mas assim, quem ficou confinado em casa passou metade do dia cozinhando e lavando louça, né? Enfim, limpando a casa. E vai lembrar aquele caso lá em Recife, né, do menino Miguel que morreu, né? Não, aquilo foi escabroso, né? E Demais, quanto nossa. mais a história se desenrola, mais escabrosa vai ficando, Sim, né? sim. Os depoimentos da mulher que foi negligente, enfim, uma completa falta de reconhecimento, né, da humanidade da criança que morreu, enfim, é muito escabroso. No começo da sua tese, você fala assim, que alguns prefeitos querem abrir cadeia, mas há um discurso que afirma que o crescimento da região do Alto Paulista é provocado, de fato, pela expansão do agronegócio. Aí você também problematiza que a Angela Davis fala que pergunta se as prisões não estariam obsoletas. Aí vem a pergunta, o turismo penitenciário, de fato, impulsiona a economia dessas pequenas cidades? Então, eu acho que é isso um pouco que esses estudos vêm dizendo, né? Assim, nessa parte, Bom, é porque eu estava fazendo pesquisa nessa cidade, né? Que fica no fundão do estado, que é como as mulheres de preso chamam, que fica tipo umas 10 horas, 8, 10 horas de viagem de São Paulo. E é uma cidade que, aliás, é uma região, né, que nos últimos anos foi recebendo muitas prisões. Então, cada cidade é uma cadeia, né? É uma coisa assim. E muitas vezes as prisões vinham sob essa justificativa, né? Sob essa justificativa da promessa do desenvolvimento econômico da região, né? E aí, a Angela Davis fala disso nesse livro dela, né? Estarão as prisões obsoletas? Ela se pergunta. Né? Ela responde que sim, né? Que elas estão obsoletas, que a gente tem que pensar em outras formas de lidar com o conflito, enfim, né? Tem que pensar em outras estratégias de responsabilização, né? Que não a prisão. E é dela um pouco aquela ideia, né? De que a gente tem que tratar a prisão como um problema para que a gente consiga superá-la, né? Enquanto uma instituição. E aí a Angela Davis fala nesse livro um pouco que nos Estados Unidos essas promessas nunca se cumpriram, né? Então, na Califórnia, que ela fala mais especificamente da Califórnia, né? As prisões foram sendo construídas em regiões rurais empobrecidas, né? Sob a promessa de desenvolvimento, e esse desenvolvimento nunca chegou. A única coisa que chegou foi a prisão. Aqui no estado de São Paulo, né, fazendo um paralelo, mas é claro, pensando que os contextos são diferentes, é um pouco essa discussão, né? Os índices de desenvolvimento econômico dessas regiões, né, que receberam muitas prisões ao longo dos últimos tempos, dizem mais respeito à construção das prisões ou à expansão do agronegócio? Eu acho que essa é a pergunta que fica, né? Eu não sei te dizer, assim, olha, foi o agronegócio ou foi a prisão. Mas o ponto justamente dos pesquisadores é problematizar, né? É diminuir um pouco a relevância da prisão nesse desenvolvimento econômico. Né? É pensar que essas coisas chegaram juntas. Então, não dá para a gente jogar como responsabilidade da prisão, sei lá, pelo aumento da arrecadação de determinadas cidades. Né? Isso pode ter sido efeito da expansão do agronegócio. Em relação ao turismo penitenciário, né, um tipo de... E aí não foi nesses termos, né, que eu pesquisei, mas eu dialoguei muito com a pesquisa dessa socióloga, Tamires Luz, que fez uma pesquisa pensando nessa categoria, né, turismo penitenciário como
mobilizada por prefeitos, enfim, por governantes, para trazer as prisões para as cidades, dizendo, ó, com isso a gente tem todo um nicho aí, né? Então, como as cidades são muito distantes da capital, que é de onde saem a maior parte dos presos, né? As pessoas que vão visitar esses presos têm que ficar hospedadas em uma pensão, em um hotel, enfim, e vão fazer compras na cidade, mercado, essas coisas, né? E aí, enfim, essa ideia de turismo penitenciário abarca um pouco esse fluxo de pessoas que chega na cidade todo final de semana, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando de uma economia que é isso, diz respeito até a pensão que eu trabalho na minha tese, né? Que eu ficava hospedada numa pensão, que eu acompanhava um pouco os trabalhos da dona da pensão. É isso, ela está oferecendo toda uma gama de serviços, né? Que possibilitam a ela ganhar a vida. Assim, ela não ganha um monte de dinheiro com tudo isso, né? Ela ganha ali o suficiente para viver a vida no aperto, né? Porque no limite a gente está falando também de pessoas que não têm grande poder aquisitivo para fazer essas compras ou para se hospedar nas pensões, né? São pessoas pobres, né? Que estão ali comprando coisa no mercado para tentar garantir ali um mínimo de sobrevivência para a pessoa que está presa, né? Eu estou colocando tudo isso para dizer que é uma economia muito frágil também, né? Na medida em que a gente não está falando de grandes somas de dinheiro. A depender da cidade, é muito provável que isso tenha um efeito, né? Pode ser que o dono do mercadinho venda mais no fim de semana, porque as mulheres de preso estão lá e ele pode vender as coisas mais para elas, né? Mas, ao mesmo tempo, o que se movimenta aí em torno é uma economia pequena, né? É uma economia pequena. E, ao mesmo tempo em que os prefeitos falam, turismo penitenciário, né? Isso vai trazer desenvolvimento, vai trazer ganhos econômicos para a cidade. Por outro lado, a população tem uma relação de muito distanciamento com as pessoas que chegam através desse turismo penitenciário, né? Porque são Desconfiança. de desconfiança, de distanciamento e de criminalização, né? Não, você fala, né? Calça leg e chinelinho é mulher de preso. Exatamente. Então, assim, as mulheres com quem eu conversava se queixavam muito de discriminação, não só no comércio da cidade, assim, como um todo, né? É o comércio da cidade, é no supermercado que o segurança vai seguir ela, né? É o mercado que fecha as portas mais cedo, porque sabe que depois de uma certa hora, a maior parte dos clientes vão ser mulheres de preso, né? Que estão voltando da visita no sábado e querem comprar as coisas para a visita do domingo, né? Então, assim, tem uma discriminação mesmo, né? Contra essas mulheres. E que se espraia também para os lugares em que elas estão vivendo nessa cidade, né? Aí já começa a ter o bairro marcado como aquele bairro aquele bairro é pesado, aquele bairro é ruim, porque é para lá que as mulheres de preso vão viver, né? Então, dá para pensar nas relações mesmo, né? Entre essa ideia de turismo penitenciário, que não deixa de andar em paralelo com o processo de criminalização, né, e de discriminação de pessoas que chegam nessas cidades sob essa ideia aí de turismo penitenciário, né? Sim. Uma das ideias da sua tese é falar, né, que é validar o conhecimento das famílias, que é pouco estudado. Aí você levanta essa ideia do conceito de prisionização secundária. Você fala que a criminalização compreende desde a cadeia, a hospedagem, a fila e a revista. Fala um pouco mais sobre esse conceito de prisionização secundária. Esse conceito vem de uma pesquisadora chamada Megan Comfort. Ela fez uma pesquisa com familiares de presos, pensando, né, que os familiares são as familiares, né, as mulheres principalmente, né, que acompanham a prisão dos seus filhos, dos seus maridos, né, são
de certa forma, aprisionadas junto com eles. É um pouco essa perspectiva que está sobre essa ideia de prisionização secundária, né? Eu acho que é importante dizer que, ao longo da minha tese, eu tento demonstrar um pouco como, né, que a prisão afeta diretamente a vida dessas mulheres, né? Elas têm a vida diretamente afetada, elas não são afetadas indiretamente pela prisão, elas são diretamente afetadas, porque elas também têm que, elas não estão presas, né? Mas elas têm que a navegar por tudo que envolve, né, atravessar os muros de uma prisão. Então elas têm que aprender sobre, como se vestir, têm que aprender sobre o que elas podem ou não levar, têm que aprender com quem elas podem, em quem elas podem ou não confiar, né? Então elas são diretamente afetadas na medida em que a vida delas é reorganizada em torno também da prisão, né? Elas acabam vivenciando outras relações e vivenciando muitas tensões, né? Um pouco também que eu tento descrever ao longo da tese, como que esse ambiente nas franjas da prisão, né? Essa prisão expandida que aborda, né, tanto o espaço da instituição como também esses arredores, né? E aí esses arredores é a fila, mesmo a fila dos ônibus, os ônibus, né? Como que esse campo é muito minado e cheio de, permeado de tensões, atravessado por regramentos, né, e por modos de vida, enfim, por modos e por formas de se relacionar que demandam um conhecimento dessas mulheres. Então, é um pouco isso, assim. E aí, a Megan Comfort, com essa ideia de prisionalização secundária, eu trago para trazer um pouco, né, outras perspectivas, né, outras pesquisas que foram realizadas também com mulheres que acompanharam a prisão dos seus maridos, dos seus filhos. Né? No caso da pesquisa dela, especificamente, ela trabalhou, se não me engano, quase exclusivamente com esposas, né, esposas, companheiras de pessoas presas. Certo, adiante. A comida também alimenta relações. As substâncias são transmitidas e trocadas na convivência. Histórias de amor, segundo a Padovani, são parte importante da articulação produtora dessas instituições. Aí eu pergunto, qual é a importância de se preparar o jumbo? Pô, meu, é no jumbo que elas vão... O jumbo acaba sendo é no jumbo que elas colocam, né? O cuidado e um pouco essa coisa de alimentar a comida, né? A ideia de que a comida não alimenta só o corpo, mas também alimenta as relações, né? Então, o jumbo é uma chance que elas é uma possibilidade de demonstrar, né, o cuidado e a perspectiva de que elas são mulheres de valor, vamos dizer assim. Né? Tem uma possibilidade também de se construírem subjetivamente, né, como mulheres de valor e de se construírem umas em relações às outras, né? Porque eu acho que eu falo isso em algum momento da tese, a sacola do jumbo é transparente. Então, todo mundo sabe o que uma e a outra estão levando, né? E isso, às vezes, pode gerar falas do tipo, ai, coitada, ela não teve dinheiro para fazer o jumbo desse fim de semana e só tá levando 3 potinhos. Ou do tipo, nossa, aquela ali, olha, o jumbo tá recheado. Então, né, é uma coisa, é uma possibilidade de se colocar como uma mulher que alimenta o seu marido, que alimenta o seu filho, né? Que alimenta as relações, e também de se produzir como uma mulher de valor para as colegas que estão ali na fila, né? É claro que fazer o jumbo não é só essa coisa de vou alimentar as relações, né? Vou fazer a comida que meu marido gosta. Tem também um nível de demanda impositiva, vamos dizer assim, né? Na medida em que, por exemplo, eu lembro de uma mulher falava que ela às vezes tinha que fazer, ela não gostava de cozinhar, mas às vezes ela fazia uma coisa ou outra, porque o marido falava assim: eu quero comer a sua comida, nem que seja um ovo que você cozinha, né? Então, no sentido de que essa comida que alimenta relações também
ela, ela não é só, não tem só essa perspectiva, tipo, ó, que maravilhoso, estou alimentando meu marido. Tem uma perspectiva também de, tipo, o meu marido demanda que eu o alimente, né? É E você falou claro, que até algumas até mentiam também, compravam comida e diziam que elas próprias é sim, que tinham feito. porque é isso, aí tem também quais são as possibilidades de manejo que as pessoas têm, né? Quais são as possibilidades de movimentação. Então, elas podem dizer para o marido que foram elas que cozinharam, mas elas não precisam necessariamente cozinhar, né? Elas podem comprar comida pronta. Então, tudo isso para dizer que tem essa dimensão de alimentar as relações, né? E assim como eu falo também na tese, também, né? Que relações familiares, a gente às vezes se apega aos pontos, né, bonitinhos da família, né? Aos pontos com que a gente considera positivos e não olha, não investe, né, para as dimensões de sofrimento mesmo, para as dimensões de violência que estão dentro de relações familiares, né? E aí eu acho que a coisa do Jumbo tem essa ambivalência, né? Porque diz respeito ao que elas querem fazer, mas também ao que é demandado para elas. Mas é muito importante porque é isso, é na montagem do Jumbo em que elas vão também se constituindo como mulheres que estão acompanhando a cadeia dos maridos, né? E que estão fazendo um esforço enorme de levar o melhor que elas podem. E isso diz respeito à relação delas com os maridos e a relações entre elas, né? É isso. O Jumbo atravessa inúmeras relações. Não, sim, sim. Vamos adiante, sobre o corre. Fazer o corre para ganhar dinheiro e cultivar relacionamento. Algumas fazem o corre esporadicamente, como se fosse um bico. Uma entrevistada disse que após ter pego um gancho, acho que de 6 meses, se não me engano, vai voltar a fazer faxina. Aí duas perguntas. Qual é a importância do corre para essas mulheres? E como o corre borra as fronteiras entre o corpo das mulheres e o objeto que elas carregam consigo? Olha, considerando toda aquela coisa que a gente já falou, né, mas no começo, Bruno, sobre como que essas mulheres estão sujeitas a processos de criminalização, né, e a extensão da criminalização dos seus maridos, dos seus filhos, para elas também. Então, assim, o tempo todo essas mulheres são criminalizadas. Eu tive muito cuidado para lidar com essa discussão durante a tese, né, ao longo da tese, assim, no sentido de que eu não queria nunca reforçar, né, narrativas que pudessem criminalizá-las, né, ou transformá-las em acusadas de crimes, né. Então, nesse sentido, quando eu falo sobre o corre, eu falo muito a partir, assim, dos rumores que apareciam, né, daquelas coisas que não eram ditas, né, sempre tentando não implicar uma mulher específica, né, mas era sempre assim, o que se diz sobre o corre, como elas, né, falam a respeito do corre. E aí, nesse sentido, o corre parecia ter, né, nesse contexto de pesquisa, diversas, muita múltiplos sentidos, né? É o que parecia ter. Porque, por um lado, e aí vou pensando assim, né? Nem tudo que elas diziam, né, sobre essas histórias dos corres, né? Nem tudo que se dizia que era levado para dentro é considerado ilegal dentro da prisão. Acho que esse é um primeiro ponto. Mas é porque as regras para entrada de determinadas coisas na prisão são muito restritas, né? Então, sei lá, se uma mulher quisesse levar uma guia religiosa, né, para o marido, ou sei lá, um terço para o marido, ela não ia poder levar isso num jumbo, né? Ela teria que levar isso dentro do corpo dela, bem escondido, para que ela não fosse pega pela revista, né? Ao mesmo tempo, diz respeito à perspectiva, né, de que o corpo das mulheres, daí eu acabo desenvolvendo isso um pouco no último capítulo da minha tese, né, que eu falo sobre as revistas, como que o corpo das mulheres é um dispositivo, né, no contexto da prisão, fundamental, né, para atravessar mercadorias na fronteira prisional, né, nessa fronteira prisional, então de fora para dentro.
E aí essas mercadorias podem ser variadas, né? Consideradas ilegais, enfim, né? E aí no último capítulo eu falo isso um pouco a partir da revista vexatória, né, desse procedimento de revista que requer o desnudamento das mulheres para que elas sejam revistadas aí em absolutamente todos os seus orifícios corporais, né, suas cavidades corporais, para ver se tem alguma coisa dentro. Então, nesse sentido, o corpo das mulheres importa, né, para esse trânsito de mercadorias. E assim, o que elas falavam sobre as motivações do corre diz respeito a sentidos muito diversos, né? Então, podia ser porque ela precisava de dinheiro, então ela, né, falavam, fulana faz porque precisa de dinheiro, né? E podia ser porque o marido tá enchendo a pessoa para fazer e a pessoa acaba cedendo. Então, tem essas duas perspectivas. E daí eu tentei trabalhar um pouco essas duas perspectivas do ponto de vista do que as mulheres, né, quando me contam essas histórias, o que elas acham a respeito dessas diferentes análises sobre o corre, né? Elas têm diferentes análises. Então, quando o corre serve para trabalho, como se fosse um trabalho, elas não têm grandes problemas com isso, né? Elas encaram como, olha, essa mulher que está fazendo corre, ela faz porque ela precisa, porque ela tem que pagar as contas dela, eu não vou... essa ideia de que elas não vão julgar, né? Mas a mulher que faz o corre porque é pressionada pelo marido é, de certa forma, julgada justamente porque ela não tem, assim, a força, né? A fibra de se recusar a fazer, né? Porque, enfim, se é o marido que está obrigando, ela podia se recusar, ela tem que dizer, ela tem que, né? Então, para mim, a discussão sobre o corre foi mais do que tentar descrever, né, esse corre. Você vê durante o texto, né? Eu não fico entrando nas minúcias do que é fazer um corre, mais do que tentar descrever, eu tentei mostrar um pouco, né, como que é essa discussão sobre os corres ajuda essas mulheres a produzir noções sobre comportamentos mais e menos adequados, né, ou condutas mais e menos adequadas, que são e aí essas noções são utilizadas por elas para que elas se posicionem umas em relação às outras, né? No limite, a discussão sobre os corres ajuda elas a produzirem noções sobre feminilidades, né? O que é ser uma mulher adequada também, né? Enfim, ou ser uma mulher de valor, e também noções a respeito dos próprios relacionamentos que elas têm com seus homens, né? Então, a discussão sobre o corre ajuda a pensar, por exemplo, essa mulher que não consegue falar não para o marido, né? E por que ela está errada por isso, né? Então, enfim, meu tratamento desse debate foi muito no sentido de como que esse debate alimenta, né, as narrativas das mulheres a respeito umas das outras. Isso para mim é inquestionável, né? Você falou, 2 em cada 10 mil visitas são flagradas com algum produto proibido. 2 em 10 mil. Uhum. Você sabe de cabeça qual foi o período analisado nessa pesquisa que levantou essa estatística? Olha, eu não encontrei assim. Não falei. Foi o relatório, se eu não me engano, foi um relatório, foi um pedido de informação que a Defensoria Pública fez, talvez em 2014, 2015. Eu acho que porque esse número foi depois utilizado para uma representação da Defensoria Pública, né, para pedir o fim das revistas. Essa representação tem a data certinha na minha tese, talvez seja de 2014 ou 2015, eu não sei, eu não tenho certeza. Mas esse dado foi obtido via Lei de Acesso à Informação, né? Então, a Defensoria escreveu para a Secretaria de Administração Penitenciária perguntando qual era o universo de mulheres pegas nas revistas, né? Então, eles fizeram lá, provavelmente a Secretaria mandou os dados brutos, né? E a Defensoria fez esse dado, né? Produziu esse dado, que foi intensamente mobilizado depois nas campanhas, né? Para dizer que no fim as revistas eram muito ineficazes, né? Para além
para além do flagrante desrespeito, né, aos direitos das mulheres que eram submetidas às revistas, porque elas tinham que se desnudar. Então é isso, a revista vexatória, né? Tira toda a roupa, agacha, tosse, enfim, tem uma prática ali, né? Que é descrita por muitas das mulheres como uma humilhação, né? Alguns advogados falam em termos de estupro institucional, né? Então teria uma forma de estupro institucional, porque é o corpo das mulheres que está sendo violado, né? E, ao mesmo tempo, esse número foi mobilizado para dizer que, para além de todas as violações inerentes à prática, a prática não dá conta, ela não resolve, né? Ela é ineficaz para o que ela se propõe, para o que ela oficialmente se propõe a fazer, né? Acho que meu ponto ao longo da tese um pouco é dizer que, para além dessa proposta oficial, né, que é a segurança, tem uma coisa a respeito de produzir uma fronteira no corpo das mulheres, né? Dizer, olha, agora você está entrando na cadeia, então, enfim, tem mesmo uma dimensão de intervenção no corpo, né? De perspectiva de controle no corpo. Mas é isso, eu acho que esse número ajudou a justificar que as revistas não são eficazes, elas não conseguem lidar, né, com o problema para o qual elas foram criadas. Era um pouco essa argumentação dos defensores, inclusive. Sim. Aí na sua pesquisa você disse que algumas mulheres preferem a revista ao scanner. Aí você disse que essa opção não contradiz as denúncias ao scanner. Eu queria que você explicasse um pouco melhor essa não contradição. Tá. Tá, porque assim, quando eu tô falando, né? A maior parte das mulheres entende, todas as mulheres, na verdade, com quem eu conversei, entendem a revista como um momento de humilhação, né? Ninguém gosta de ficar pelada, nua, na frente de uma agente penitenciária que vai lá observar suas cavidades corporais para ver se tem alguma coisa. Isso posto, né? Algumas mulheres que eu encontrei em campo diziam preferir a revista ao scanner. E aí, a análise que eu faço a partir dessa preferência, né, é o que tem a ver com isso que eu estou dizendo, que não é necessariamente uma contradição, né? Porque quando elas falam que elas preferem a revista ao scanner, e aí, como eu estou trabalhando isso na minha tese, né? Elas estão lidando, a revista é uma tecnologia com a qual elas já lidam há muito tempo. Elas já sabem o que acontece, né? Elas têm noções, inclusive, enfim, dos processos, o que vai acontecer, e elas também aprendem a burlar, né? Então, no sentido de que a revista é uma tecnologia que, de certa forma, pode permitir uma burla, né? Por outro lado, o scanner é uma tecnologia nova, com a qual elas não têm, na época da pesquisa, né, elas não tinham familiaridade. Elas não sabem o que é aquilo, o que é o scanner, né? Tinha muitas aflições mesmo, né? E questões em relação, por exemplo, aos prováveis efeitos do scanner na saúde das pessoas. Tipo, mulher grávida pode passar por um scanner? Isso não é radioativo, né? Não emite radiação? Os funcionários não querem ficar perto desse scanner, eles têm que usar um equipamento, mas a gente vai passar por isso sem equipamento de proteção. Então, qual que vai ser o efeito disso na nossa saúde, né? No sentido de que é uma tecnologia desconhecida, é uma tecnologia, de certa forma, suja, porque na medida em que desconhecida, em que a gente não tem os efeitos, e é uma tecnologia que não desnuda só o corpo, né? Desnuda tudo, desnuda a pele, né? No sentido de que você passa por essa máquina e as pessoas veem o seu interior, né? E quando eu falo que não tem uma contradição, né? Tá, na verdade não contradiz as denúncias à revista, né? Eu acho. Porque, se eu não me engano, quando eu estava falando dessa coisa eu prefiro a revista ao scanner, né? Quando as mulheres dizem que preferem a revista ao scanner, não quer dizer que elas acham a revista ok. Elas reconhecem a dimensão de humilhação, né? Elas reconhecem o desconforto absurdo que é ser submetida a uma revista, elas reconhecem a violação
que elas veem nisso, né? Mas, ao mesmo tempo, elas veem na revista, como eu já disse, uma tecnologia a qual elas já sabem mais ou menos como manejar. Então, por mais desconfortável e humilhante que seja, né, elas já sabem mais ou menos, elas sabem como navegar, elas manejam. Né? Então, é nesse sentido que eu coloco que não tem uma oposição, né, entre não querer o scanner e, ao mesmo tempo, reconhecer que a revista é, sim, desconfortável e é, sim, humilhante. Só que é uma humilhação a qual elas já estão acostumadas, é uma humilhação que elas já sabem como se movimentar, né, em meio a ela. Então, é como se fosse uma humilhação já conhecida. É um pouco isso. É um pouco isso que eu tento construir nesse capítulo, né, nessa discussão. E depois dessa lei que foi sancionada em 2014, da obrigatoriedade do scanner nas unidades prisionais de São Paulo, você diz que houve uma desmobilização dessa campanha a favor do scanner. Você também diz que há uma disputa conceitual. A revista deve ser considerada vexatória ou íntima. Aí hoje você percebe quem está ganhando essa narrativa. Campanha, e mesmo teve uma campanha, né, pelo fim da revista vexatória. Então, era uma campanha pelo fim da revista e não pela instalação de scanners. Eu acho que isso é um primeiro ponto a dizer. Esse grupo de organizações, né, que eu tento mapear um pouco, que eu tento descrever na minha tese, enfim, são organizações que trabalham, né, com justiça criminal, que trabalham com direitos humanos, que estão no campo dos direitos humanos e que construíram essa campanha contra a revista vexatória, reconhecendo que a revista e tentando produzir, né, a revista vexatória como uma violação. Então, eu acho que aí também entra um pouco aquela coisa que você falou da disputa conceitual, né? Qual é o nome dessa prática? Né? Ela tem diferentes nomes em diferentes espaços, né? Se você procura no site da Secretaria de Administração Penitenciária, se você fala com diretores das unidades penitenciárias ou mesmo com agentes penitenciários, eles vão falar como revista íntima, né? Como revista pessoal. Se você fala com organizações do campo dos direitos, eles vão chamar de revista vexatória. Então, a disputa tem a ver mesmo com a necessidade do campo dos direitos humanos, né, de produzir a revista como uma violação. Na medida em que ela é nomeada como vexatória, né, o caráter de humilhação, o caráter de sofrimento, o caráter de estupro institucional, né, é mobilizado pelo nome. Então, a disputa parte um pouco das organizações de direitos, né? Para que o Estado reconheça que essa revista tem um caráter vexatório, né? Que ela não é apenas íntima, né? E aí, enfim, essa campanha era contra a revista vexatória. A mobilização era pelo fim da revista. O que aconteceu, e aí uma das pessoas com quem eu conversei, né, que estava muito ativa nessa campanha, diz que a lei aqui em São Paulo teve uma interpretação desonesta, né, que a aplicação dos scanners foi uma interpretação desonesta da lei. A lei em nenhum momento fala de instalar scanner. A lei só fala que as revistas estão proibidas. Né, e aí o scanner foi colocado como alternativa, né? Mas foi colocado como alternativa não pela legislação, e sim pelo Poder Executivo, né? E aí foi, inclusive, a partir do alto custo dos scanners que o Executivo Estadual, enfim, demorou bastante até implementar a lei como um todo, né? Mas é isso, eu acho que é importante dizer que a instalação dos scanners não foi uma demanda, né? Ela foi mesmo uma resposta de Estado, né? A uma demanda dos movimentos para que a revista se extinguisse, fosse extinguida. Com relação a quem ganha a disputa, olha, eu não sei te dizer, assim, Bruni, e eu nessa discussão sobre a revista, né, o que eu tentei foi mostrar que é uma discussão complexa, né, que emaranha uma série de atores, e aí esses atores
dizem respeito à Secretaria de Administração Penitenciária, às unidades penitenciárias, às casas legislativas, né, que estão fazendo essa discussão, as diferentes organizações no campo dos direitos humanos, porque às vezes também elas não têm posições iguais, né? Também diz respeito aos próprios prisioneiros e aos familiares de presos. Então, assim, é um emaranhado de pessoas e de instituições, né, que estão envolvidos na discussão sobre essa revista e que estão envolvidos, inclusive, na disputa por esse nome, né, se é íntima ou se é vexatória, que estão envolvidos na produção de uma vítima dessa revista, né, enfim, como produzir uma vítima da revista, como convencer as pessoas, né, de que essa revista vitima pessoas, enfim. E aí o que eu tentei fazer foi um pouco puxar esses fios, né, e falar a partir deles nesse capítulo. Assim, eu não encontro respostas, né, eu acho que eu nem me propus a encontrar respostas, eu tentei mesmo descrever, né, esse campo complexo que está representado em torno dessa prática da revista. Hoje eu sei que a maior parte das unidades penitenciárias aqui do estado de São Paulo já estão equipadas com scanner, né? Mas quando o scanner quebra, enfim, as revistas continuam a ocorrer, né? Então, assim, não teve uma mudança na perspectiva, né? Não teve uma mudança na criminalização das mulheres, né? Ou mesmo no vasculhamento dos seus corpos como uma prática comum, né, no interior das penitenciárias. Isso continua exatamente igual. Então, eu diria que, né, assim, quem ganha, né, se a revista é dita mais como íntima ou como vexatória, eu diria que depende do contexto, né, mas do ponto de vista da prática, né, as práticas que vasculham corpos e que, por extensão, né, criminalizam as mulheres e criminalizam os seus corpos e os seus trânsitos através das prisões, essas práticas estão super de pé e continuam a acontecer, né? Então, um pouco isso. Adiante. Eu disse que mulher de preso tem a feminilidade desejável e é diferente das amantes e prostitutas. Uma entrevistada por você não tem cara de mulher de preso por ser branca e falar baixo no telefone. Como se dá a construção dessa categoria mulher de preso, que, como você mesma disse, carrega moralidades que produzem diferenças e hierarquias? Eu acho que é legal dizer que essas categorias, né, mulheres de preso, amantes, prostitutas, garotas de programa, são categorias que circulam nesse entorno da prisão e elas são relacionais, né? O que eu quero dizer com isso? Elas são construídas umas em relação às outras, né? A categoria mulher de preso, ela não necessariamente é uma categoria da qual as mulheres se orgulham, né? Não é em todos os momentos, mas em outros, em alguns não, em outros sim. É isso que eu vou tentar explicar um pouco, né? Por exemplo, aquela coisa que a gente estava falando antes sobre o turismo penitenciário, sobre as mulheres serem discriminadas nos comércios e tal, né? Nas relações com as pessoas da cidade, né, ser mulher de preso não é uma coisa boa. Porque uma vez que você é reconhecida como mulher de preso, você está sujeita justamente a esses processos de criminalização, de desconfiança e de discriminação, né? Então, ser uma mulher de preso na sua relação com o dono do supermercado pode provocar, nesse sentido, que o segurança vá andando atrás de você enquanto você está fazendo a compra, né? Por outro lado, ser mulher de preso na fila, de certa forma, diz que você não é amante, que você não é garota de programa, né? E essas, sim, são categorias execradas no contexto da fila, né? E aí eu tentei olhar um pouco para a produção dessas categorias, né, em relação, no contexto da fila, como que elas expressam diferentes formas de feminilidade, né? São as mulheres que estão se marcando umas em relação às outras, né? Então, quando uma mulher diz que aquela ali, ela é amante, ela não é mulher de preso, né? Ela está dizendo que tem certas feminilidades, enfim, nessa afirmação da mulher
tem discussões sobre feminilidades que se distinguem, né? E que são mais e menos desejadas no contexto da fila. Então, no contexto da fila, é legítimo você ser uma mulher de preso, né? Isso quem é a mulher de preso? É a mulher que vai fazer o jumbo bem feito para o seu marido, né? É a mulher que vai cozinhar a comida, enfim, aquela coisa que a gente já conversou, né? Sobre alimentar relações. E é a mulher que é a legítima, né? Ela tem um relacionamento reconhecido com o marido. Então, quando ela se coloca como mulher de preso, ela posiciona a relação que ela tem com a pessoa presa, né, como uma relação legítima, e a relação que ela tem com as outras mulheres. As prostitutas, né, essas categorias, prostituta e amante, é sempre colocado em tom de acusação na fila, né? É sempre na ordem da desconfiança, no sentido de que, quando desconfia que alguém é amante, o que está sendo dito ali? Tem uma desconfiança na relação dela com o preso também, né? De que a relação deles não é legítima, né? Ou de que a relação deles atravessa uma mentira que o preso está contando para esposa de fato, né? E a garota de programa tem um pouco essa mesma dimensão, né? Quando você diz que uma mulher que tá na fila para visitar é uma garota de programa, você está questionando a relação que ela tem com a pessoa presa, né? Tá jogando exclusivamente, ela tá lá para trabalhar, ela vai ganhar dinheiro, mas isso não é colocado como um trabalho como qualquer outro, né? É colocado como um trabalho condenável. Ela está entrando no limite, ela está entrando na prisão, né? E está colocando mesmo em ameaça o meu relacionamento com o meu marido, porque ter uma garota de programa dentro da cadeia, né? É um risco para todos os relacionamentos, uma vez que os maridos podem. Você não sabe o que vai acontecer lá dentro. Né? Então, é um pouco nesse sentido que eu tentei discutir como que essas diferentes categorias, né, estão dizendo sobre as relações que as mulheres estabelecem umas com as outras, né, na fila, que diz respeito a quem é mais moralmente respeitável e quem não é, mas essas relações também estão dizendo sobre os maridos dentro da prisão, né, porque o tempo todo eles estão sendo mobilizados, né, para dizer que você é uma mulher de preso e também, ao mesmo tempo, para acusar outras mulheres que elas são garotas de programa ou que elas são amantes. Sim. Adiante. Uma mulher assumiu a traição e voltou para a cadeia para visitar o marido e teve o cabelo cortado. Dias depois, ela foi assassinada. Você qualificou esse caso como cobrança. Isso revela uma dimensão pedagógica, pois estabelece o limite para a ação da mulher. Fale mais sobre essa cultura do terror e da elaboração cultural do medo que está presente nesse ato de violência cometido contra essa mulher. Bom, primeira coisa, né? Quem coloca em termos de cobrança são as mulheres com quem eu conversei, né? Eu tratei esse caso dentro das narrativas dessas mulheres, né? Então, no sentido de que elas me contaram essa história muito assustadas, né? E aí tinha versões diferentes para o desfecho da história. Assim, o ponto que todo mundo concordava viram a mulher saindo da prisão com a cabeça raspada, né? Porque foi cobrada pelo marido, porque ela traiu o marido e aí isso as narrativas das mulheres com quem eu conversei, né? Traiu o marido e foi idiota de voltar para a prisão, porque se ela traiu, ela devia saber que ela seria cobrada, né? E aí essa violência violência, estou falando nos meus termos, né? Elas não falaram disso em termos de violência. Essa violência que aconteceu com essa mulher foi inserida, né, pelas mulheres em um léxico, né, em uma certa gramática que diz sobre ações que você tem e cobranças que podem vir depois. E aí algumas mulheres diziam, né, que essa mulher foi morta depois, e aí que ela tinha sido morta porque ela tinha procurado a polícia, né, e outras mulheres diziam que ela tinha sido expulsa do bairro. Então, assim,
Isso, as narrativas eram um pouco conflitantes, né? Mas o ponto estava lá, né? Elas estavam super assustadas. Várias falavam, eu não achava que eles teriam coragem de fazer isso, eu não achava que o marido teria coragem de fazer isso, mas ele foi lá e fez, né? Mas ao mesmo tempo em que elas estavam assustadas, elas entendiam aquele ocorrido, né? Dentro dessa gramática de ação e reação, né? Dentro de uma gramática que pensa em traição e cobrança, né? Como efeito dessa traição. Esse caso, enfim, e mais outros, porque, enfim, são muitos os casos que eu, enquanto pesquisadora, lia como violência, né? E que elas não liam como violência. São muitos os casos que atravessam esse contexto da prisão, né? E mesmo uma coisa que eu já falei, que a gente já conversou, como que esse terreno da prisão é pantanoso, como que ele é atravessado por relações super tensas e atravessados por procederes, enfim, por modos, né, de agir que estão o tempo todo ali te lembrando que você não pode confiar em ninguém, que você tem que ficar muito de olho no que você faz. E aí, nesse sentido, eu trabalhei um pouco com essa perspectiva, né, do terror e da elaboração cultural do medo, que é o trabalho que vem do trabalho de um antropólogo que chama Michel Taussig. E aí, dentro do meu contexto, dialogando com essa perspectiva, né, do terror e da elaboração cultural do medo, é pensar como que esse terreno e os rumores que alimentam, né, esses medos, os rumores de que a mulher foi morta, ou os rumores de que você tem, os rumores que justificam essa perspectiva de você não confiar em ninguém a todo momento, né? As inúmeras violências que ocorrem produzidas pela prisão, né? Então, essa coisa, a própria revista, né? O seu jumbo que é completamente desmanchado quando vai ser revistado. Então, assim, eu estou pensando nessa elaboração cultural do medo e no terror que se produz nesse terreno da prisão, né? Não só a partir desses casos de violência extrema, que a gente lê como violência extrema, né? Mas também a partir dessas violências cotidianas, né? Que não tem muita autoria, e dessas histórias que não têm autoria, que chegam, e de uma certa paranoia, de um certo esquema de paranoia, né? Histórias que te colocam como que num terreno onde você não tem como se mover, né? Sem desconfiar e sem deixar de pensar que alguém vai tentar fazer algo contra você a qualquer momento. Então, é nesse sentido que eu construo o argumento de que esse ambiente aí atravessado pela prisão é também atravessado por terror. E esse terror é produzido e reiterado continuamente, né, pelas histórias e pelos rumores que atravessam. E que dizem respeito às relações com as pessoas presas, mas também dizem respeito à própria instituição prisional. Né? A instituição prisional é uma grande produtora dessas histórias e desses rumores que circulam e que constituem esse terreno pantanoso da prisão, desse terreno atravessado por terror. Sim. Adiante. O sofrimento provocado pela prisão de um filho provoca, por um lado, a perda da dimensão materna, além de ativar doenças como AVC e câncer. Por outro, o sofrimento irmana e é gerido por meio da mobilização. Fale mais sobre esses dois lados do sofrimento. Eu falo um pouco disso no capítulo, né, que eu trabalho com as mães, com as mulheres que foram ser militantes, Sim. com a prisão dos seus filhos, né? Então, pensar essa minha discussão, tentar pensar um pouco como que o sofrimento de ter um filho preso esse sofrimento é colocado por elas, né, como uma coisa presente desde o primeiro dia da prisão do filho, como que esse sofrimento também é mobilizado para a atuação política,
né? Então, nesse sentido, o sofrimento não é... Ele atravessa a vida dessas mulheres, né? Ele não é, negado, ele é, inclusive, reiterado a todo tempo, né? No sentido de dizer que foi sofrimento que as levou para a militância, mas também no sentido de dizer que é pelo compartilhamento do sofrimento, né? E pela possibilidade de falar sobre, né? E de construir uma perspectiva de luta a partir dele, né? Enfim, peraí que eu me perdi aqui. Eu acho que é pensar um pouco nessas dimensões distintas. Eu acho que nas dimensões distintas que o sofrimento traz para a vida dessas mulheres, né? A Railda Silva, que é a mulher com quem eu conversava, ela fala isso, né? Várias mulheres que atuam no movimento de familiares, né? O tempo todo falam que as mães estão ficando doentes, né? Que o sofrimento adoece, que o sofrimento mata, e mencionam câncer mesmo, né? E o adoecimento, enfim, tem uma dimensão de dizer que o sofrimento afeta o corpo das mulheres uma vez que seus filhos são presos, né? E que elas passam a vivenciar esse sofrimento cotidianamente. Acho que o meu ponto nesse capítulo também foi demonstrar, né, como que o sofrimento é uma chave de atuação política. Como que é através da mobilização do sofrimento, né, e do compartilhamento do sofrimento com outras, que elas vão construindo um espaço de atuação política e um espaço de afirmação, enfim, e de produção de um discurso que é ativista e que tem a ver com a demanda pelo fim das prisões. É isso. Sim, aí adiante você fala que o Estado é inimigo e parceiro. Explique melhor essa dicotomia, considerando o limite institucional da luta contra o encarceramento em massa. Tá. É um pouco no sentido de pensar que o Estado não é um ente, né? Uma coisa. Né? Tem diversas elaborações sobre Estado na narrativa delas, né? Ao mesmo tempo em que elas estão se contrapondo ao Estado, né? Quando elas falam, por exemplo, que elas querem denunciar esse Estado ou denunciar a violência de Estado, né? Enfim, o Estado é o inimigo nesse sentido, né? No sentido que o Estado muitas vezes aparece como aquele a quem as mães se contrapõem, né? Por outro lado, o Estado é parceiro na medida em que elas encontram parcerias e instituições estatais, né, como a própria Defensoria Pública. Então, a ideia um pouco é demonstrar como que o Estado também vai se produzindo, né, na própria atuação dessas mulheres. Né? São diferentes perspectivas de Estado, umas às vezes mais opacas, outras vezes menos opacas, né? E como que determinados agentes públicos, né, que a gente toma como agentes públicos, acabam se colocando como parceiros, né? E aí, a partir daí, né, elas também têm que modular o discurso a respeito. Então, elas vão falar mal, elas vão fazer a crítica da violência de Estado, né, mas elas vão reconhecer e aí elas também vão fazer a crítica da Defensoria Pública, que a Defensoria Pública, por exemplo, não dá conta de todas as demandas, mas elas vão reconhecer que determinados defensores são parceiros muito importantes. Né? Então, tem uma certa complexificação, né, da imagem do Estado, a partir do que essas mulheres trazem. Né? A gente vê o Estado como, a partir de, enfim, como várias camadas. Né? Então, é um pouco nesse sentido que eu tento trazer essa discussão. Sim, sim. Mais duas perguntas, Natália. Vamos lá. Beleza. Penúltima a Ampará foi fundada em 2004. E acolhe familiares, acompanha casos, encaminha denúncias, faz panfletagem nas filas das unidades prisionais. Como é a relação entre assistencialismo e direito humano na trajetória e no dia a dia do grupo? Olha, eu não sei se elas pensam em termos de assistencialismo, viu? Eu acho que tem
Ao longo da pesquisa, eu me aproximei muito da Amparar, né? E hoje eu sou uma integrante da Amparar, enfim, eu também estou lá ajudando do jeito que eu posso, né? Cada um com as suas... que a Amparar é a Associação de Familiares e Amigos de Pessoas de Presos, né? Eu me considero hoje uma das amigas, né, que está presente na associação. E, assim, eu vou falar um pouco a partir do que eu vejo, de como que a gente tem trabalhado enquanto Amparar, né? Eu acho que, eu não sei, eu acho que eu nunca vi elas colocando a partir dessa chave do assistencialismo. Eu acho que elas colocam muito dentro da chave do acolhimento, né? Como um aspecto importante do trabalho da Amparar, né? E aí esse acolhimento diz sobre receber pessoas, diz sobre tentar escutá-las, né? Que aí é uma outra coisa que a Railde e a Miriam falam muito, né? Que essa dimensão da escuta é fundamental, porque muitas vezes essas mulheres não são escutadas em nenhum outro lugar, elas não têm tempo de falar, e inclusive de falar não só sobre o caso dos seus maridos, dos seus filhos, né? Mas de falar sobre como que a prisão está afetando a vida delas, né? Então, essa dimensão do acolhimento tem esse aspecto da escuta, né? Que é feita com quem procura a instituição, a associação, com quem procura e com quem está lá para conversar, né? Ao mesmo tempo, a Amparar atua num debate mais amplo sobre a política prisional, né? A Amparar é uma associação que hoje defende o fim das prisões e se articula com diversas outras organizações do campo dos direitos humanos, né? Então, eu acho que tem essas duas dimensões na atuação da Amparar, né? Por um lado, esse aspecto mais amplo do debate e de articulação com ONGs, com organizações, com coletivos, né? Com articulações, entendendo mesmo que o trabalho mais amplo em relação às prisões passa por produzir articulações, né? Por trabalhar em rede, de certa forma. Isso por um lado, e por outro, esse trabalho do acolhimento, né? Do acolhimento, da escuta, de tentar resolver cada caso que chega, ou ao menos de tentar encaminhar cada caso que chega para as instâncias que podem ser mobilizadas nessa rede de parceiras, né? E de articulações que a Amparar tem. Uma coisa que eu acho importante dizer é que esse trabalho todo é feito num regime de urgência muito brutal, né? As pessoas chegam com questões muito urgentes para serem resolvidas, né? Com denúncias de ameaça a pessoas que estão presas em determinadas unidades penitenciárias, ou porque, enfim, a pessoa acabou de ser presa e ela quer muito um advogado, ela precisa de um advogado. Então, assim, eu acho que esse trabalho do dia a dia aí da Amparar no acolhimento e na escuta das pessoas que chegam também acaba tendo que manejar esse regime de urgência, né? Como lidar, né, com questões profundamente urgentes que produzem sofrimento em um contexto e em diálogo com instituições que são muito lentas, né? Porque a defensoria não vai dar conta da demanda de amanhã, de ontem para hoje, os juízes não vão decidir, né, de ontem para hoje. Tem uma dimensão muito perversa aí da prisão, que é colocar todo mundo nesse caso das decisões, né, tem uma certa espera indeterminada, né? Não é que a vida continua, mas a espera sobre a decisão está lá e não se sabe quando que vai vir, né? E isso também em si é produtora de sofrimento, né? Como é que esses tempos em torno da prisão, né? Da audiência que nunca chega, do fim de semana da visita que nunca chega, e ao mesmo tempo o tempo da visita como é super curto, né? Pensar nessas dimensões de tempos, né? No cotidiano, no contexto da prisão, que também produzem sofrimento e que demandam aí das pessoas da Amparar, né, uma sensibilidade muito aguda para esse acolhimento e essa escuta que é feito para as famílias. Sim. E para finalizar, você fala que as lideranças da Amparar começaram a participar de eventos internacionais a partir de 2017. Sim. Até o fechamento da sua pesquisa foram 6. 3 vezes nos Estados Unidos, uma no Equador,
uma na Colômbia e uma no México, se não me engano. Aí eu pergunto, quais são os desdobramentos desses contatos internacionais? Tá. Olha, isso é uma coisa que eu quero tentar fazer uma pesquisa seguinte, para pensar mais detidamente. Eu acho que é um movimento muito interessante, né, de pensar um pouco nos trânsitos de ativistas, de formas de ativismo, né, e mesmo de categorias que circulam entre essas mulheres de diferentes países, né. Por exemplo, essa categoria do terrorismo de Estado ou da violência de Estado, né. Isso vem sendo mobilizado pelas associações de familiares aqui no Brasil, mas também na Argentina, no México, Equador, justamente, né. Então, eu acho que são movimentos. E aí, pensando a partir das coisas que a Railda, que fez todos esses trânsitos, né, e que viajou, fala, é que as mães se entendem, né? Elas não falam a mesma língua, elas precisam sempre de tradução, mas tem uma coisa de fortalecimento de si, uma vez que você vê que as situações que você vivenciou e as situações que as suas companheiras vivenciaram, né, são comuns em outros lugares do mundo. Então, eu acho que tem uma perspectiva de fortalecimento e da sensação de que a luta é uma só, né? Isso é uma coisa que elas dizem muito, de que a luta é uma só. Então, independente se eu sou uma mulher que mora na periferia de São Paulo ou se eu sou uma mulher que mora em Boston. Né? Eu estou usando Boston porque essa semana a gente teve uma live, né, nessa coisa das lives. Tá no YouTube, inclusive, se você quiser, eu posso te passar o link. Com a participação de uma mulher estadunidense que é uma sobrevivente do cárcere, né? Ela mesma esteve encarcerada, o seu marido está preso há trocentos anos, né? E depois que ela saiu da prisão, ela se engajou na luta pelo fim das prisões, então é uma luta de caráter abolicionista, né? Abolicionista penal, para acabar com as prisões, e especificamente fazendo uma discussão sobre o fim do encarceramento de mulheres e de meninas. Né? Então ela participou de uma live da Amparar essa semana. E aí elas falaram um pouco disso, né? Da perspectiva de que encontrar mulheres de outros países e ter essa oportunidade de conversar dá a dimensão de que a luta é uma só. Então, tem uma coisa de fortalecer a luta, de ampliar possibilidades, né? Então, de aprender umas com as outras. Né? O que o pessoal lá do Equador está fazendo, o que o pessoal dos Estados Unidos está fazendo, como que a gente pode fazer isso aqui também. Então, é um trânsito mesmo de estratégias, né, ativistas, que me parece sensacional, assim, me parece muito potente, né, e que, inclusive, aumenta essa dimensão do conhecimento que os familiares têm, né, eles são atores políticos fundamentais, né, que se colocam, né, nesse terreno de debate em torno das prisões, e que tem muito a ensinar para todo mundo que está nesse campo. Né? Muito conhecimento para ensinar. É isso.